Olá, este é o programa Municípios em Ação. Hoje é dia 2 de setembro de 2018 e nós vamos apresentar uma entrevista muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar, com o candidato a governador Pedro Fernandes, do PDT. Um breve intervalo, a gente volta já. Olá, este é o programa Municípios em Ação, com uma entrevista especial com o candidato a governador, nosso futuro governador, Pedro Fernandes, pelo PDT, aqui do estado do Rio de Janeiro. Pedro Fernandes, prazer em vê-lo. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não, você, obrigado pelo teu tempo, porque a gente sabe que é uma complicação, tem que andar muito, né? E você já tem escola disso, né? E aí, Pedro Fernandes, você tem 35 anos, dentista de profissão, não é isso? É isso. Casado, você tem filhos? Tem 4 filhos. Oh, rapaz, que beleza. Pertencente a família muito tradicional na política do estado do Rio de Janeiro, que começou com seu avô, não é? Isso. Pedro Fernandes. Diferente dos outros que escondem o sobrenome, eu tenho muito orgulho de me chamar Fernandes. Pois é, rapaz, pois é. E atuação muito grande na área da Leopoldina, principalmente Irajá, não é isso? Brás Pina, Penha, aquela região que tem um contingente enorme, muita gente, né? Muita gente, a população é grande. E muitos anos de trabalho ali, né? Assistência social, não é isso, Pedro? Verdade, a gente sempre faz esse intermédio da população com o poder executivo e a gente fica muito frustrado agora, principalmente nos últimos governos, de ver que os nossos impostos não têm sido revertidos em serviço público de qualidade para a população. E por isso, esse desafio de ser candidato a governador, por não aguentar mais essa questão da violência, de ver que as casas não têm oportunidade de ter um saneamento básico decente, de um tratamento de esgoto. Não tem nem casa, né? Quando chega o abastecimento de água, andando na Baixada, eu tive o desprazer de encontrar pessoas que fazem um sistema nas suas casas, nas calhas de água, para poder armazenar água da chuva, porque não se tem um sistema de abastecimento de água decente. A Baixada que hoje, a grande parte dos municípios, se não todos os municípios, são cidades dormitórias, porque não tem emprego nessas cidades, que tem que sair para ir para o centro do Rio de Janeiro, poder trabalhar, e a gente precisa reverter isso, identificar a vocação de cada um, que tem essa estratégia do espaço logístico por conta da Dutra, então é totalmente possível a gente fazer uma política de incentivo para trazer as indústrias para cá e gerar emprego que é o que o povo precisa. Ô Pedro, você tocou uma coisa importantíssima, né? Que a gente precisa falar, que é o mau uso do dinheiro público, né? Agora, uma coisa importante também é o afastamento da população no acompanhamento dessa história, né? Verdade. Quer dizer, não existe, quer dizer, eu participei da experiência na Prefeitura do Rio de Janeiro, os conselhos de governo e comunidade, que foi uma coisa fantástica na Prefeitura do Saturnino Braga, sabe? E lamento, porque as coisas são feitas sem consulta, entendeu? Você deve ter tido uma vida difícil lá na Câmara dos Deputados, porque é sempre atropelado, né? Verdade. Os governos não dão bola, não informam, e vocês, os deputados mais sérios, mas ficam completamente isolados, né, em uma situação difícil. E aqui fora a população passando esse inferno todo. Agora, você quer fazer isso tudo com que dinheiro? Não. Deixa eu te falar um pouco, se é possível, só para você, quero ouvir tua opinião disso. A gente fala muito dessa coisa aqui, dinheiro existe muito, né? Agora, tem umas coisas complicadíssimas, né? Por exemplo, no nível federal, a dívida pública e o serviço de juros leva quase 50% do orçamento, rapaz, sabe? Agora acontecem 1000 histórias aí, a gente sabe qual é o pessoal de Fazenda que explica, tem vários grupos que as coisas têm sido modificadas no meio do caminho e as dívidas aumentadas, entendeu? Então, como o Brizola falava, são verdadeiras bombas de sucção em cima do dinheiro público, aí falta dinheiro para fazer as coisas, para pagar as dívidas, aí a recomendação, privatiza, sabe? Corta dinheiro, como esse governo insanamente cortou investimento para os próximos 20 anos. Você já imaginou o que é isso? Né? Você sabe, para avaliar, né? Por exemplo, em relação à educação, saúde, você congelar os investimentos por 20 anos. Então, uma coisa, você vai fazer... Eu quero te perguntar, não responde agora não, que eu tenho mais 2 perguntinhas.
Você vai fazer uma auditoria na dívida pública do Estado? Primeiro. Segundo, tem uma coisa que foi uma festa que foi feita aí, que foram as isenções fiscais, né? No governo federal também, é um negócio terrível. No governo federal, nos últimos anos, a gente perdeu quase 400 bilhões, o Ciro fala muito disso. Isso precisa ser revisto. E aqui no Rio também é um número enorme, né? Quando foi declarada a falência do Estado, e o negócio era pela casa dos 15 bilhões, que não tinha como fechar, era o excesso lá. O pessoal da Fazenda, muito bom, nossa pessoal, aliás, o pessoal público é muito bom, todo mundo é concursado, entendeu? O pessoal é gabaritado, né? É preparado. Essa turma da Fazenda colocou uma informação dizendo o seguinte, não me lembro mais se os números são exatamente esses, mas a proporção é: o Estado quebrou por causa de 15 bilhões, mas foram dados 17 bilhões de isenções fiscais. Pô, a gente ouve falar aí a festa que foi, tem relojaria, tem loteria com isenção fiscal. É uma política que se adota, nenhum recurso se adota para você atrair empresa, isenção fiscal. Então isso precisa ser analisado. Mas tem que passar um pente fino aí. Aí tem dinheiro para você trabalhar. Agora tem uma outra coisa que é... Bem, a coisa do petróleo, né? Que o Lula, quando eu penso no Lula, me dá vontade de chorar. Que coração, né? Ele pegou o royalties do Estado e já dividiu pelo Brasil, né? Pô, que cara, camarada, isso aqui é coração bom, né? O Rio de Janeiro é o maior produtor de gás e petróleo. Na Constituição, a Constituição de 88, se colocou lá um jabuti na questão do ICMS, que gás e petróleo no Rio de Janeiro é cobrado no ICMS no destino e não na origem. Diferentemente de tudo o resto que é produzido. Obra do também outro grande brasileiro, José Serra, tem que falar, né? Pô, os caras fazem um malefício desse. Tem uma PEC preparada no Estado para reverter isso. Isso aí, quando aconteceu, já começou a dar débito e prejuízo para o Estado na ordem de 10 bilhões, cara. Você sabe disso, você tem leitura, você acompanha. E precisa ser revertido, rapaz, né? Então, 3 questões que você vai ter muito dinheiro para trabalhar. Uma auditoria na dívida externa, essa questão das isenções fiscais e reverter esse negócio do ICMS de petróleo e gás, rapaz. Aí você vai dar um show de bola, você vai fazer o melhor governo que o Estado já teve, depois do Brizola, com certeza. Mas me permite... Você me permite? Claro. Desculpa, mas eu queria ouvir a opinião sobre esses pontos. O que você acha? São coisas sérias que eu te falei, que vão merecer da tua parte atenção? E você acredita realmente aí tem dinheiro para a gente trabalhar, para você trabalhar com o governo? Em primeiro lugar, a gente precisa mostrar para as pessoas que o problema do Estado do Rio de Janeiro não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Primeiro, não tem que roubar e não deixar roubar. E depois administrar o dinheiro público direito, estabelecendo prioridades. Por isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com as vistorias do Detran. Acabar com esses pós-vistorias que nada mais servem do que uma burocracia excessiva e um antro de extorsão na grande maioria dos casos. Mas o mais importante é o que faremos com esses 200 milhões de reais que iremos economizar dos pós-vistoria do Detran. Só para manter pós-vistoria do Detran, 200 por ano? O Estado gasta mais de 200 milhões de reais por ano. Com 200 milhões de reais, a gente transforma 500 escolas existentes, implementando o contraturno e transformando em escolas de tempo integral, com atividade esportiva, cultural, com reforço escolar. Quantas escolas na rede do Estado? São 1.251. Não, isso é na prefeitura. Não, são redes do Estado. Escolas estaduais são 1.251 estados. Isso. São Mas é exatamente o número da prefeitura. Tudo bem. Então, no Estado nós temos 1.251 escolas e cerca de 450, 480 já aptas a receberem esse contraturno, e as outras a gente vai precisar fazer uma adequação para chegar nas 500 até o final de 4 anos. Toda a rede em tempo integral? Toda não, mas a gente vai sair de 16% para 57% da rede ensino integral. 16%. Hoje são só 16%. Mas tem dinheiro para isso e a gente vai estabelecer... Não, mas em 8 anos você faz o resto. Não, mas primeiro a gente tem que governar por 4 anos, mostrar o serviço para a população e aí sim vamos apresentar uma outra proposta para os próximos 4 anos. Acredito que em 8 anos seria totalmente possível. Mas focando essa questão, em parceria com a FAETEC, para finalizar essa parte da educação, para fazer a complementação com a qualificação profissional, que também é muito importante para gerar oportunidade e uma chance maior dos jovens saírem da escola e entrar no mercado de trabalho.
A auditoria tem que ser feita em todas as áreas do Estado. Infelizmente foi detectado corrupção generalizada nesse governo e a gente precisa acentuar, iniciando pelos benefícios fiscais. Deixa eu falar mais uma coisa da educação, se você me permite. Só completando, está perfeita essa colocação, né? O ensino tradicional, lógico, a garotada tem que sair com uma profissão, não é isso, Pedro? Do segundo grau, rapaz, que era o segundo grau, agora já nem sei, que era o antigo ginásio, né? Aquela coisa. Perfeito, já que existe a FATEC, é uma mistura maravilhosa, né? Associar isso e dar uma qualificação para todo mundo, tá ótimo. A gente precisa transformar a escola mais atrativa para os jovens, porque a evasão escolar hoje é o nosso maior desafio de conter, porque o Estado, pela sua incapacidade, por uma política educacional séria, faz com que o governo do Estado seja o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado. Você vê essas megas operações, mata traficantes, mas não dura aí 5 minutos para que outros jovens entrem no lugar desses criminosos que foram presos ou mortos. Mas retomando as considerações que você havia feito anteriormente, a gente precisa fazer uma grande auditoria na questão dos benefícios fiscais, tirando tudo o benefício que foi dado. A gente não pode esquecer que esse vai ser um fomentador importante para a gente trazer, atrair as empresas para cá, principalmente fomentando os micro e pequenos empresários, que são os maiores geradores de emprego do nosso estado. A gente precisa ser mais competitivo com os estados da região sudeste. E a prova disso é que o Espírito Santo gerou 14 mil empregos no primeiro semestre, Minas Gerais 91 mil, São Paulo 141 mil e o Rio de Janeiro perdeu 7.002 empregos. Mas porque nossa infraestrutura é a pior da região sudeste, nosso escoamento de produção é o pior da região sudeste, nossa burocracia é a maior, nossa qualidade de vida é a pior e nossa carga tributária também é a maior. A primeira coisa que a gente vai fazer é encaminhar para a Assembleia Legislativa um pacote de desenvolvimento econômico para poder diminuir os impostos igualando a São Paulo, porque a alíquota é muito diferente, nós pagamos muito mais caro a energia elétrica, o combustível, a gasolina, o etanol e a conta de água. Então a gente vai reduzir não só da população como um todo, mas principalmente do setor produtivo para poder voltar a ter interesse de investir no estado do Rio de Janeiro, que hoje infelizmente não é mais interessante. E aí obviamente as pessoas vão perguntar, mas como é que você vai conseguir dinheiro para fazer esse fundo para contrapor essa perda de arrecadação por conta da redução de imposto? É muito simples. A gente gasta 1 bilhão e 100 milhões de reais com cargo comissionado e gratificação especial. Nós temos 1.300 cargos comissionados a mais do que o estado de São Paulo, que tem quase 3 vezes o PIB do Rio. O tamanho do PIB. A gente gasta 2 bilhões e 200 milhões de reais com contratações terceirizadas e tanto comissionado quanto contratação terceirizada, muitas das vezes, nada mais são do que cabide de emprego. Então a gente vai reduzir 55% dos cargos comissionados, que vai gerar uma economia de 580 milhões de reais e 25%, exatamente, e 25% das contratações terceirizadas, que vai gerar uma economia de mais de 500 milhões de reais. Só nessas duas situações a gente economiza mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Só adiantando rapidamente, o Estado gasta mais 80 milhões de reais com aluguéis de imóveis que são totalmente desnecessários. Eu dou o exemplo do prédio do Detran na Presidente Vargas, que só ele custa 30 milhões de reais. A torre toda. Você tendo ali do lado o prédio da Central do Brasil, que está totalmente ocioso, poderia receber esses benefícios da noite para o dia, a custo zero de aluguel, porque é um prédio próprio do Estado. Então eu volto a dizer, falta gestão, não falta dinheiro nesse Estado. A população paga imposto demais. Chega a ser uma afronta falar que não tem dinheiro para investir em saúde, segurança e educação. Olha só, a coisa do funcionalismo estadual precisa de um carinho, né? Precisa de um carinho. Outro dia o Pezão autorizou um desconto dos aposentados, né, para a Previdência, né, replicando o que a Prefeitura tinha feito, né. Isso aí a gente tem que ir com calma, né, Pedro? Porque, olha, pessoal, está todo mundo com a vida achatada em termos de dinheiro, né, tem sofrido muito atrasos, entendeu? E uma opção de coisa. E agora deixa eu te contar um detalhezinho interessante. Merece uma varredura, um carinho. Como é que está a situação? Um retrato, como é que é a situação do nosso servidor público estadual? Deixa eu te falar rapidamente. Olha, é uma complicação, porque cada secretaria tem uma estrutura, trata o funcionamento de uma maneira, sabe? Em termos de níveis, de promoção, de salário. Por exemplo, um administrador de empresa tem um salário na educação, outro na saúde, outro em obras e outro...
do transporte. Administrar isso é uma complicação. Toda hora tem pleitos e tem reivindicação. É um negócio complicadíssimo, sabe? Precisava dar uma arrumada nisso, sabe? Deixa eu te falar, por que eu falo isso? Eu sou engenheiro, eu trabalhei 33 anos como engenheiro do metrô, sabe? No departamento de projeto, depois na assessoria da presidência. Aí fui cedido para Secretaria de Planejamento, trabalhei em projetos do Banco Mundial, vim parar aqui na Baixada para reconhecer esse pessoal e fiquei por aqui. O pessoal é muito bom. E eu, num período desse do governo Garotinho, eu estava cedido ao planejamento no Palácio. E aí, rapaz, eu estava ajudando a Associação de Funcionários do Palácio. E devido à proximidade, o Garotinho sempre ouvia a gente, as outras categorias do Estado vinham pedir uma ajuda. E a gente facilitava, ajudava para que eles colocassem as coisas. E aí a gente constatou essa confusão, isso é um negócio confuso, rapaz. Aí a gente sugeriu ao governador, ele apoiou, a gente acabou fazendo mesmo, né? Uma proposta de plano de carreira que contemplasse no estado inteiro o mesmo nível e a mesma estrutura de promoção para o nível elementar, com salários de mercado bons, de nível médio, técnico e de nível superior. Então você seria um administrador, um bom dentista, com o mesmo salário na Secretaria de Obra, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Saúde, entendeu? Rapaz, isso é uma complicação. E outro ninho de marimbondo, outra coisa emaranhada, é isso que você tocou aí de gratificação, rapaz. Isso é um negócio complicadíssimo, né, rapaz? Porque não tem ninguém no Estado que entrou pela janela, todo mundo fez concurso. Então, a gente parte do pressuposto, todo mundo é competente e é capaz, não é? Então, você é o secretário de qualquer assunto, transporte ou de saúde, você convoca entre a tua equipe para você montar os grupos de trabalho. Aí, não, eu preciso de mais ajuda. Aí você chama uma pessoa de fora e gratifica, não é isso? É para isso que existe, né? Mas isso tem que dar um carinho também. Porque é muito dinheiro em cima dessa coisa, que nem sempre funciona. Eu vi barbaridade, você deve conhecer também. O pessoal usa isso para contemplar parente, papagaio, vizinho, pô, tá tudo errado. E pegar esse dinheiro e fortalecer essa estrutura. Eu tenho com um amigo, acho que uma cópia desse. Depois a gente passou isso pro Garotinho, ele gostou muito. Depois, bom, posso até conseguir uma para você, que é um estudo muito interessante, sabe? Só essa observação, essa parte pessoal, você está perfeito, tem que ter um carinho mesmo, né? Verdade. E na saúde, que é essa tua, você é da área, isso também merece um carinho, né? Verdade. Eu sou profissional de saúde, trabalhei anos da minha vida em emergência de hospital, aliás, aqui na Baixada, em Nova Iguaçu. Trabalhei no Hospital da Posse, me formei aqui em Nova Iguaçu, conheço bem a realidade da saúde. E a questão da saúde também não é falta de dinheiro. É claro que a gente tem que garantir os 12% constitucionais, mas a gente tem que estabelecer gestão. Quando eu era presidente da Comissão de Orçamento, a gente fez uma grande auditoria, onde economizamos mais de 100 milhões de reais, só cortando na Assembleia, só cortando contrato superfaturado e gasto necessário. E a gente apreendeu aquelas mais 1.000 toneladas de remédios que estavam vencidos, exatamente, que deveriam estar nos hospitais salvando vidas, nos postos de saúde, melhorando a qualidade das pessoas. Você como governador, a gente já tem esse sossego, você conhece esse falta gestão. O grande problema é que na vida pública, às vezes entra até pessoas de bem, mas às vezes não tem a capacidade de gestão e acaba causando um dano até maior do que a própria corrupção. São duas coisas que têm que ser banidas da política, né? A corrupção e a má gestão. Vamos fazer um intervalinho? A gente volta já. Esse é o programa Municípios em Ação. Hoje com uma entrevista muito especial com o candidato a governador pelo PDT, o deputado Pedro Fernandes Neto. A gente volta já. Esse é o programa Municípios em Ação. Hoje apresentando uma entrevista muito especial com o candidato a governador Pedro Fernandes, do PDT ao governo do Estado. Pedro, o primeiro bloco acho que foi bom. Você prestou muita informação e já deu para a população uma noção do teu conhecimento, da tua disposição. Bom, prosseguindo naquilo que a gente estava falando, né? A gente falou um pouco de educação,
você finalizou o bloco falando um pouco da saúde, né? E tem uma coisa séria aberta, sabe, Pedro, que eu queria ouvir a tua opinião. A gente está num momento muito ruim para o trabalhador, né, no Brasil, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro também é campeão disso, né, de desemprego, né? Acho que tem quase 1,5 milhão de pessoas desempregadas, fora aqueles que estão na informalidade, que é um contingente muito grande, e gente também que já desistiu de procurar emprego, um negócio triste mesmo, né? E isso você multiplica, né, por 4, você vê uma quantidade enorme de gente, porque as famílias, né? A gente pensa muito aqui em medidas emergenciais, sabe, Pedro? Para dar um socorro para essa turma, né? Uma delas são os restaurantes populares, sabe? Que já rodaram agora no governo do Pezão, foi paralisado, o Eduardo Paes assumiu, mas também deixou o Crivella, ficou... Tem alguns reabertos e vários aqui na Baixada, aqui em Caxias, São João, aqui em Nova Iguaçu, estão parados. Nesse momento, eu acho que era extremamente importante revigorar, restaurar essa rede e ampliá-la, sabe, Pedro? Esse é um ponto, né? Medida de emergência, eu queria ouvir a tua opinião. O outro foi uma invenção do Garotinho, o governo dele, o cheque cidadão, que era R$100 por mês para o pessoal comprar comida. Faz parte de um projeto maior de renda mínima, que a gente conversa muito sobre isso, que é importante. E que o cheque cidadão, não, o Bolsa Família está nessa lógica também, sabe, Pedro? O que você acha disso, sabe? Olha, desculpa, só complementando, a farmácia popular, que também foi um projeto dele, que está parado. Você acha interessante? Qual é a tua opinião sobre essas coisas? Primeiro dizer da minha alegria de estar sendo acompanhado aqui pelo Bonifácio, nosso candidato ao Senado, Paulo Ramos, nosso deputado federal, senador, nosso futuro deputado federal, nosso senador. Nosso amigo também. Dizer basicamente, em relação aos programas sociais, são importantíssimos e obviamente a gente precisa avançar para retomá-los. Eu acho que o mais importante, né, você tinha o cheque cidadão, depois teve o Renda Melhor. Eu acho que a grande imbecilidade de todos os governantes é quererem não dar continuidade ao programa que os outros fizeram para poder querer inventar um programa seu ou então para não ficarem lembrando do que aconteceu nos governos passados. Eu acho que os brizolões são a maior prova disso, porque quando Moreira Franco entrou, a primeira coisa que fez foi querer parar para não lembrarem de Brizola, mas na verdade ele não estava ali atrapalhando Brizola. Ele estava atrapalhando a população, interrompendo esse que foi o maior programa de educação no país e que eu quero muito ter a oportunidade de retomar, se for essa a vontade da população, além de dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui sendo candidato do PDT e estar representando o legado de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Esses programas sociais são muito importantes, tanto o governo, o restaurante popular, o cheque cidadão, o Renda Melhor, farmácia popular, não tenha dúvida, mas acho que o nosso maior objetivo é gerar emprego para que a população tenha a sua condição de comprar o seu alimento, o seu remédio, e o governo está dando suporte naquilo que for importante de complementação de renda ou de assistência para essas pessoas. Nós temos quase 1.300.000 desempregados no Rio de Janeiro, são quase 3,5 milhões na informalidade. Nós temos 5.905.676 pessoas no SPC, esse programa do PDT que o Ciro lançou, que vai ser muito importante para retomar a atividade econômica, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, porque a renda média de R$4.000, a dívida média de R$4.000 das pessoas que estão com o nome sujo, que quando vão no feirão do SPC, lá, sem a ajuda do governo, já dão um desconto de 80%, 85%, que vai cair de R$4.000 de média para R$1.200, que com a participação dos bancos públicos ou dos privados que quiserem participar, porque ganharão dinheiro com isso, praticando um juros justo de 10%, 12%, não mais esses juros criminosos de 400%, 500% do cartão de crédito de alguns bancos, enfim, para que ele possa vir a limpar seu nome, pagando em média R$40 de mensalidade, divididos em 36 parcelas. Ou seja, com R$40 de mensalidade, as pessoas vão poder voltar a ter a sua dignidade, limpar o seu nome, voltar a ter acesso ao crédito para poder voltar a consumir, que vai ser tão importante para reaquecer a economia e voltar a gerar emprego, que é o nosso grande desafio. Você colocou coisas importantíssimas. Esse é o coração, do nosso interesse e do nosso do partido, do PDT, né?
que sempre tem essa tradição vinda desde Getúlio Vargas, rapaz, que Getúlio Vargas criou o Brasil, né, praticamente, toda uma vida nova para o trabalhador, que não existia, era uma coisa terrível. Olha, e o Getúlio, eu vi um detalhe esses dias, ele era tão fantástico, né? Ele criou muita coisa importante. Ele criou a Rede Ferroviária Federal de transporte ferroviário. E no governo dele, a malha ferroviária brasileira, Pedro, chegou a 35 mil quilômetros. Hoje são menos de 5 mil, Pedro. Olha só, rapaz, que retrocesso, coisa terrível. Bom, Getúlio, né? Ele sempre surpreende. O que ele fez? Que é totalmente subutilizado. Eu vindo chegando aqui no seu programa. Tem uma linha inteira aí, você. Uma linha totalmente ativada. Exatamente. Que só transporta carga por conta da máfia do transporte, Isso. que não permite que implemente um transporte de massa ferroviário, que a gente vai fazer, um metrô de superfície, ou o nome que quiser. Olha só, metrô entendo um pouco. Ele me falou, vamos trazer o metrô para Belfort Roxo. Não, ele já está aí, é modernizar, muito modernizar. É só implementar os vagões de transporte de massa. Os vagões, as estações, entendeu? Dá mais qualidade, segurança, entendeu? E tá aí o metrô, já tá aí rodando, ele tem que ser atualizado. Agora uma coisa, Pedro, essa coisa do trabalho, o Rio de Janeiro, ele tem várias regiões, e cada região tem sub-regiões, que são muito ricas de oportunidade de trabalho. Eu vim trabalhar aqui num projeto do Banco Mundial, e eu vim implantar, eram 4 projetos, um em Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu e aqui em Belfort Roxo. Eram bairros inteiros que a gente reformava, uma coisa grande. E a UERJ tinha vindo antes e feito uma caracterização de cada bairro desse. Levantou a história desde a fundação mesmo, sabe, as primeiras ocupações e tudo mais, e falava da coisa do trabalho. Então dizia, por exemplo, nesse bairro de Caxias, que eu fui implantar o projeto, você sabe, a força de trabalho de uma população chega a 30%, 40%, né? Vai ter que, descontando do todo, as donas de casa, as crianças, os velhos que não trabalham. Dessa força de trabalho do bairro, uma parte trabalhava no Rio, outra em Caxias, no município de volta, mas tinha uma parte que não tinha uma explicação. Eu me relacionei muito com as associações de moradores que tinham no local, e eles me mostraram uma parte do bairro que ficava no alto, que tinha uma série de oficinas de móveis de qualidade, que abastecem essas lojas de móveis que tem na Rio Petrópolis e forneciam muito para Barra, para Recreio, coisa de alta qualidade que já estava na 3ª geração. Bom, eu fiz um relatório para o meu secretário de Planejamento dizendo o seguinte, a intervenção era fundamental, né? A urbanização, né? As redes, os serviços, a arborização, uma coisa, o projeto era bom. Mas que a população ia continuar na mesma situação, que o governo precisava se interessar por esse nicho, essa vocação ali da região, conhecer o que funcionava e não funcionava, e entrar para tirar os nós e incentivar, né, e a contratação, a absorção da mão de obra local. Quando eu fui transferido depois daqui para Belfort Roxo para implantar o projeto aqui, que era lote 15, um bairro grande que tem, que a gente também fez uma revolução lá. E lá eu descobri um polo calçadista, uma série de oficinas de calçado, de fabricação de calçado. Existe até hoje. Veio aqui o representante deles outro dia. Então, você vai ter gente para isso, com certeza. Levantar essas vocações, porque isso é uma maravilha. A pessoa trabalha perto de casa, olha só. Isso é uma coisa fantástica, né? E facilita muito uma política de incentivo ao trabalho, da pequena e média, que você já me disse que vai ser um eixo do teu trabalho. Estou lembrando disso, que é uma sugestão, entendeu? Se você permite, né? Claro. Mas essa é a linha, né? A gente tem que identificar e potencializar a vocação de cada município desse estado, né? Ou até mesmo de macro-regiões ou micro-regiões, estabelecendo ali, por exemplo, na região de Lagos, dos Lagos, no leste fluminense do estado, onde você fica refém ao verão.
a gente pode implementar ali todo um planejamento turístico de atividades esportivas, culturais, grandes eventos, para poder fazer a população ter acesso ao emprego, à renda, não só no verão, mas durante todo o ano. A gente não pode ficar refém apenas de alguns meses do ano. Você vai no norte, noroeste, Niterói, São Gonçalo, que pode receber e potencializar muito mais a questão da indústria naval, das áreas de petróleo e gás. O Rio de Janeiro hoje tem 83% de toda a reserva de petróleo do Brasil. Desses 83%, ele produz 68% da exploração aqui no Rio de Janeiro, mas a gente só tem 16% das vagas de empregos na área de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Para quem acha que a gente é dependente do petróleo ou tem que parar de investir no petróleo e gás para poder caminhar em outras áreas, é uma grande burrice. Pelo contrário, a gente tem que potencializar o setor de petróleo e gás, principalmente agora com o pré-sal, que vai quase que dobrar a produção nos próximos 5 anos. Vamos voltar a esse ponto já, de se fazer um intervalozinho. Olha, é o programa Municípios em Ação e vocês estão vendo, realizando hoje, para nossa alegria, uma excelente entrevista aqui com o nosso candidato a governador, Pedro Fernandes, do PDT. O intervalo pequeno e a gente volta já. Este é o programa Municípios em Ação, hoje apresentando uma entrevista com o candidato a governador pelo PDT ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pedro, infelizmente o tempo é curto, a tua agenda a gente tem que respeitar e a gente precisa conversar mais, né? Uma oportunidade muito boa que a gente tem, o público, quando é que vai ter uma chance de ouvir você falar tanto assim, de forma descontraída né, apresentando um retrato que a pessoa precisa conhecer. Você é um bom candidato, você pode ser um bom governador, sabe? Obrigado. Então, infelizmente, eu tenho que pedir para você as considerações finais. Por favor. Antes de mais nada, quero muito te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com seus prazer foi nosso. Telespectadores. Eu estou num grande desafio, né? Eu estou no meu 3º mandato de deputado estadual, eu sou dentista com pós-graduação e mestrado em administração pública, atualmente faço doutorado em administração também. Comecei na vida pública muito cedo, aos 19 anos eu fui subprefeito na cidade do Rio de Janeiro. Estou no meu 3º mandato de deputado estadual e já fui secretário por 5 vezes, sem nunca ter respondido a um processo, sem nunca ter tido uma acusação e muito menos um nome associado a qualquer escândalo de corrupção. Peço desculpa por isso, porque essa é minha obrigação, mas com tudo que está acontecendo na política, infelizmente, a honestidade acaba se tornando uma virtude. Por onde eu passo, eu sempre ouço que político é tudo ladrão e político é tudo safado. Mas eu quero fazer uma reflexão que se tem político ladrão e safado, foi porque nós, a população como um todo, escolheu os ladrões e os safados. Então, invista um pouco mais do seu tempo, levantando a vida de cada candidato, conhecendo as suas propostas, principalmente acabar com essa cultura idiota de dizer que o rouba mais faz. O lugar de ladrão tem que ser na cadeia, não pode ser representando a população. A gente quer mostrar para você que o problema do Estado não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Como eu disse, a gente gasta 3 bilhões e 300 milhões de reais com cabide de emprego, na sua grande maioria, entre cargos comissionados e contratações terceirizadas. A gente vai fazer um corte significativo para poder ter recursos de avançar na segurança pública, na saúde, na educação e principalmente fazer esse fundo para redução de imposto. Eu vou reduzir a sua conta de luz, eu vou reduzir o preço do combustível e vou reduzir a conta de água. Não por isso ser populismo, mas porque a gente precisa estabelecer um Estado competitivo, estabelecendo as mesmas alíquotas do que o Estado de São Paulo e os demais concorrentes da região Sudeste, porque é isso que vai trazer as empresas para cá, é isso que vai fazer dar emprego para mais dessas 1.300.000 pessoas que hoje acordam todo dia e saem de casa para buscar a sua dignidade, buscar o seu emprego, sustento de casa e que infelizmente voltam frustrados por não conseguir a sua oportunidade no mercado de trabalho. Esses mais de 3.500.000 cidadãos do Rio de Janeiro que vivem na informalidade, fugindo do rapa, buscando o ganha-pão de cada dia pela falta de oportunidade de trabalho de carteira assinada. A gente precisa reverter esse processo construindo credibilidade para o Rio de Janeiro. A gente vai acabar com as mordomias de todo o serviço público estadual e eu falo isso com tranquilidade porque foi o primeiro deputado a abrir mão de todos os benefícios e regalias que o deputado tem direito. Eu não tenho carro oficial, auxílio moradia,
auxílio combustível, qualquer coisa nesse sentido, porque o salário que você me paga como deputado é o suficiente para eu pagar o meu carro, a minha moradia, o meu combustível ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos mudar essa realidade. Falar para a população que não tem dinheiro, com a quantidade de imposto que a gente paga, chega a ser uma afronta e eu não vou compactuar com isso. A gente vai reduzir significativamente os gastos do governo para poder focar naquilo que é essencial, como a saúde, segurança e educação e a geração de empregos. Eu peço a oportunidade de você me conhecer melhor, visitando as minhas redes sociais, levantando a minha vida para saber se eu já tive envolvimento com alguma coisa errada, algum escândalo político ou qualquer coisa nesse sentido. Eu quero colocar o meu nome à disposição de vocês, em parceria com o Ciro, que é o nosso presidente, o Bonifácio, o nosso senador, e os nossos candidatos a deputado estadual e federal do PDT e do PSB. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Rio tem jeito sim. Eu sei que está difícil acreditar pela sequência de escândalos políticos na nossa sociedade, mas essa mudança depende de você. Então mude. Este foi o programa Municípios em Ação. Tivemos a satisfação de apresentar uma entrevista muito interessante. Obrigado. Prazer te conhecer. Parabéns desde já. Obrigado. Sucesso, hein? Você, pela tua juventude, você ainda tem muita coisa para fazer aí pelo Estado e pelo Brasil, viu? Obrigado. Boa sorte. Amigos, até o próximo Municípios em Ação. Até lá.